Alô, som. Fazendo aqui o teste do som. Já temos 2 irmãos conectados. Irmão Tony, lá de Minas Gerais. Irmã Maria Cristina Faria. Bom dia para todos. Se o som estiver chegando bem aí para vocês, dá um sinal para mim, para que 8h30 a gente possa começar o nosso culto. Me diz aí se o som está chegando bem, aqui da Primeira Igreja Batista em Sarapuruna, nesse domingo, segundo domingo de maio, dia 10 de maio de 2020. Estamos aqui nos preparando para começar às 8h30 pontualmente o culto de adoração ao nosso Deus. E você aí, irmão Tony, irmã Maria Cristina, se o som está chegando bem para vocês, por favor, manda aí um like para mim, ou escreve, está sim, para que eu possa me orientar aqui. Ok, muito obrigado, irmã Cristina. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe. E já aproveito para desejar à irmã e a todas as outras mães um feliz Dia das Mães. Pastor Marcelo, seja bem-vindo aí. Um abraço à irmã Ilene pelo dia das Mães também. Já temos o irmão Mário Sena também. Eu estou visualizando aqui, já temos pelo menos 8 conexões do nosso culto matutino. Que bom que os irmãos têm mantido aí essa conexão, essa unidade. Eu já vou tirar minha máscara aqui também, para facilitar a nossa comunicação. Estou esperando dar 8h30, para que a gente possa cultuar junto ao nosso Deus. Meus irmãos, louvado, exaltado, glorificado seja o nosso Deus. Louvamos ao Senhor por essa manhã de domingo, quando o povo de Deus pode se reunir, quer aqui no templo, quer na sua casa, para juntos continuarmos exaltando, bendizendo o nome do nosso Deus. Nesse segundo domingo de maio, dia 10 de maio de 2020, também o Dia das Mães, o Dia das Mães com certeza diferente para todos nós, porque nós costumamos muito aqui na nossa igreja, a gente ter um momento de homenagem às nossas mães, às nossas crianças cantando, fazendo então algumas representações, mas embora seja diferente esse Dia das Mães, algumas não vão ter aquele contato com os seus filhos, aquele almoço costumeiro, mas que bom que nós estamos vivos, que bom que a gente pode glorificar o nosso Deus e saber que dentro de algum tempo nós vamos poder novamente estar juntos, unidos, para em família agradecer pela vida das mamães, pela vida dos papais, dos filhos. E como eu até escrevi nessa semana, eu penso que a maioria das mães hão de concordar que nesse Dia das Mães, muito mais do que o presente, muito mais do que a presença, o abraço, o que cada mãe quer ter é os seus filhos vivos, os seus filhos bem, e é por isso que nós temos que agradecer ao nosso Deus. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós temos aqui irmãos conosco na igreja nessa manhã, nós já temos 2, 4, 6, comigo são 8 irmãos que estão presentes aqui, e nós glorificamos o nosso Deus. Os irmãos que estão aqui no templo, fiquem de pé, e nós vamos orar ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado, Pai Santo, por essa manhã de domingo. Muito obrigado por mais uma semana que ontem foi vencida, uma semana com seus desafios,
uma semana com alegrias, uma semana também com algumas tristezas, mas que bom que nós podemos, Senhor, depositar a nossa vida no Senhor e, a despeito de momentos felizes ou tristes, nós continuamos depositando a nossa vida no Senhor, porque o Senhor é a fonte e o ápice da nossa alegria. Nessa manhã de domingo, ó Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos porque o Senhor tem preservado a nossa existência. Sabemos, Deus, que é uma manhã difícil para algumas famílias, manhã da ausência, manhã da saudade, mas que a boa mão do Senhor esteja com cada um e que o teu Santo Espírito conforte, console, ajude, ó Pai, a cada família saudosa nessa manhã. Queremos, ó Deus, te louvar pela vida de cada mamãe. Sabemos que essa data é uma data que é celebrada aqui no Brasil e em alguns outros países. Há um calendário diferente também para outras nações, mas nós te louvamos, ó Deus, pela vida das nossas mamães. Muito obrigado por aquelas que estão vivas e que são, ó Deus, bênção para suas famílias, que hoje mesmo, ó Deus, não tendo aquela oportunidade do abraço, do presente, do almoço, mas que bom que elas vão receber ligações, mensagens, alguma demonstração de carinho, e que o Senhor, Deus, vá abençoando esses corações dessas nossas mamães, para que, ó Deus, apesar de não ter aquela presença física de muitos dos seus filhos hoje, mas que elas possam se sentir cada vez mais abraçadas pelo Senhor. E que, ó Deus, os filhos sempre possam honrar as suas mães, Deus. Que eles, mais do que nunca, diante de toda essa pandemia, que possam valorizar a sua mãe, o seu pai, honrá-los mesmo, Deus, para que assim se aumente os dias na terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá, que é o primeiro mandamento com promessa que temos na Tua Santa Palavra. E que, ó Deus, nós não esperemos a enfermidade ou a morte para tecermos então comentários elogiosos de reconhecimento para a nossa mãe, mas que possamos fazer isso, Deus, em vida. Sabemos que mãe também é aquela que educa, e muitas das vezes as mães não são compreendidas, não são entendidas, mas Deus, como nos faz falta a nossa mãe. Ó Deus, nessa manhã há também muitos filhos como eu, que estamos, Senhor, saudosos, porque a nossa mãe já não está mais conosco nesse planeta, o Senhor já as recolheu, mas, ó Deus, que a lembrança delas, o legado que elas deixaram, o amor que elas dispensaram na nossa criação, que isso, Deus, possa invadir o nosso coração, a nossa vida, e possa estancar qualquer tristeza, e que venha, ó Deus, inundar em nós a Tua alegria. E que, ó Deus, mesmo elas ausentes hoje, mas que nós possamos ter uma vida que agrade ao Senhor, porque dessa maneira nós estaremos, ó Deus, trazendo à memória tudo aquilo que elas foram para nós e tudo aquilo que elas continuam ainda representando. Há, ó Deus, também algumas mães que nessa manhã estão internadas, há outras que estão aflitas porque têm os seus filhos internados. Ó meu Santo Deus, Tu sabe que esta é a realidade de muitas famílias hoje nesse Brasil e neste mundo. Momento, Deus, de angústia, de ansiedade, de, ó Deus, incertezas. Mas, Pai, a despeito desse cenário caótico, nós queremos continuar depositando a nossa vida no Senhor, a nossa confiança no Senhor, porque temos a certeza que iremos vencer mais essa batalha. Está sendo uma batalha, Deus, severa, uma batalha doída, uma batalha, Deus, que esta geração não conheceu outra igual. Mas, Senhor, também nós não conhecemos nenhum outro Deus igual a Ti. E por isso, onde existe toda a impossibilidade, o Deus que torna o impossível em coisas possíveis, é o Deus que nós adoramos, bendizemos, exaltamos, proclamamos, ó Deus. E que temos a certeza que no tempo certo a vitória chegará, e nós poderemos, ó Deus, juntos nos reunir para bendizer o Teu nome, glorificar o Teu nome, contar, ó Deus, as bênçãos, as experiências, os testemunhos que tivemos desse período todo, e que possamos, ó Santo Deus, sairmos mais fortalecidos
para a glória do teu santo nome e para que a gente, ó Deus, mais do que nunca, como a tua igreja na face da terra, possa ser, ó Deus, de fato, ainda mais relevante, sendo sal da terra e luz do mundo para todos aqueles que viemos a conviver. Ó Deus, muito obrigado pelos irmãos que puderam estar aqui nessa manhã, no templo da Primeira Igreja Batista em Sarapuruna. Obrigado pelos irmãos desta igreja e de outras igrejas que estão conosco cultuando da sua casa, do seu local de trabalho, da sua condução. Ó Deus, é a tua igreja unida adorando o teu santo nome. E que mais uma vez o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, e por isso nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Que seja um tempo que nós busquemos ainda mais a santidade. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Os irmãos estão aqui, por favor, se assentem. E quero meditar com os irmãos lá no livro de 2 Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos com os irmãos. A temática dessa manhã, ela é Mãe cheia do poder de Deus. Mãe cheia do poder de Deus. E nós queremos então usar como exemplo bíblico aquela sunamita que junto com seu esposo hospedou o homem de Deus chamado Eliseu e o seu servo Geazi na sua casa. E quero ler com os irmãos então a partir do versículo de número 11, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 11, vou ler até o 17, e depois ainda vou ler com os irmãos o 19, o 20 e também o 30. Diz assim a palavra do Senhor, segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 11 a 17. Certo dia, ele chegou ali, isso é, Eliseu, hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Então disse ao seu servo Geazi: chama a sunamita. Ele a chamou e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens feito muito por nós. O que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para te interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Então ele disse: que faremos então por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e seu marido é velho. Então ele disse: chama. Ele a chamou, ela foi até a porta. Eliseu disse: nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha feito. Aí a partir do 18, agora passados já vários anos, está escrito assim: quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Verso 19. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para sua mãe. Então o pegou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. E quero agora ler o verso de número 30. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Mãe cheia do poder de Deus. Essa sunamita, ela não tem para nós nome. Nós só sabemos que ela é da cidade de Sunem, e eu me lembro que há poucos dias eu já preguei, inclusive sobre esse texto, no outro viés da palavra de Deus. Aquela mulher possivelmente tenha sido parenta de Abigail, que casou-se até mesmo com Davi. E ela vivia ali em Sunem, junto com seu marido. Diz a palavra de Deus que eles eram pessoas de boas posses, pessoas ricas, e o homem de Deus passava por ali, e ela resolveu então, junto com seu marido, construir um quarto para o homem de Deus, e isso eu já tratei com os irmãos na outra oportunidade que nós estudamos esse livro. Mas o homem de Deus, sendo beneficiado por aquela mulher, pelo seu marido, chegou então certa vez e disse para Geazi: Geazi, o que eu posso fazer por essa mulher? Até porque, embora o marido e ela fossem ricos, mas foi no coração dela que nasceu o desejo de fazer aquele quarto para Eliseu e para Geazi. O que nós poderíamos fazer por ela com esse coração tão bondoso, tão hospitaleiro, tão entregue à obra de Deus? E mandaram chamar. E a pergunta foi: o que nós poderemos beneficiar você
junto ao comandante e ao exército. E aquela mulher, mais uma vez, já mostra o poder de Deus na vida dela. Já que é para pedir ao comandante, já que é pedir para as autoridades, olha, não tenho mais nada que pedir para eles, porque eu vivo muito bem no meio do meu povo, estou satisfeita. Isso mostra uma mulher, né, que tem realmente o poder de Deus, e ela se calou. Mas mesmo assim, Eliseu, o homem de Deus, queria abençoar aquela mulher. Geazi, o que mais você sabe dessa mulher? E Geazi falou: ela ainda não é mãe. O marido dela já tem uma certa idade, então já não pode mais gerar filho. Então Eliseu falou: é isso. Sabe, quando a gente olha algumas irmãs que estão aqui nessa manhã, quando a gente lembra agora de algumas histórias, a gente sabe quantas pessoas já choraram, inclusive aqui na nossa própria igreja, na primeira igreja batista em Saracoruna, quantas pessoas já choraram, já clamaram a Deus pela oportunidade de serem mães. E nós temos visto que muitas dessas irmãs já foram agraciadas. Nesse próprio ano, nós já vimos aqui pelo menos 2 irmãs que tiveram essa bênção de serem mães, e como isso alegra o seu coração. Mas também nós temos que ir para o viés, que é lindo também, que é o viés de você poder pensar na adoção, porque mesmo havendo uma impossibilidade física do homem e da mulher gerar o filho, mas gerar um filho do coração também é algo extraordinário, porque só quem gera um filho do coração vai entender o que de fato Deus fez por cada um de nós. E aquela mulher não pediu um filho conquanto aquilo fosse uma alegria para o seu coração. Mas o homem de Deus disse: mulher, tão certo como vive o Senhor, daqui a 1 ano você terá nos seus braços um filho. E ela falou: Senhor, por favor, não coloque esperança falsa no meu coração. Que quem sabe ela já tinha feito várias tentativas, quem sabe ela já tinha tomado vários remédios, quem sabe ela já tinha feito várias mandigas, vários folclores que as pessoas ensinaram a receita é essa, né? Toma isso que vai ser bom para você engravidar. Nada aconteceu, ela não queria mais falsidade. Mas quem estava falando com ela era o homem de Deus, e ela guardou aquilo no coração. E fato é que quando o homem de Deus, comprometido com Deus, fala, as coisas acontecem. E 1 ano depois estava ela com o seu filho nos braços. Ela de fato era mãe. Mas quando a gente pensa em mãe cheia do poder de Deus, aquele menino agora cresceu. Aquele menino agora já saía com seu pai para estar junto com seu pai, ajudando nas suas lides. E como nós lemos aqui lá no versículo de número 19, o menino um dia saiu com o seu pai e começou a sentir dor de cabeça e começou a gritar: minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. O que o pai fez? O pai manda ele para a mãe. Geralmente, na maioria dos pais, a gente gosta muito de brincar com os filhos, jogar uma bola com o filho, sair com o filho, mas quando está doente, manda para a mãe. E foi isso que aquele pai fez, manda para a mãe. E a mãe, quando o menino chegou em casa, diz a palavra de Deus no versículo 20, pegou o seu filho no braço, colocou ele no colo, e posso entender como ela ficou ali carinhando aquele filho, como ficou balançando aquele filho, ficou orando por aquele filho, mas quando deu meio-dia, o filho faleceu. E eu conheço algumas irmãs dessa igreja, de outras igrejas, pessoas conhecidas minhas, que já tiveram a tristeza de terem que sepultar um filho. E como é triste isso, porque não é natural, não é da ordem natural. Nesse tempo mesmo da pandemia, algumas famílias têm passado por isso. Algumas mães, nesse dia das mães, elas têm essa tristeza de poder sentir que é a ausência dos seus filhos. Mas como a gente pode ver que aquela mulher é cheia do poder de Deus? Embora o seu filho estava morto, mas ela tem agora a atitude de mulher cheia do poder de Deus. O filho está morto, ela não saiu com o cabelo esganhado, não saiu botando a boca no mundo, reclamando, chorando, praguejando. Não, os irmãos podem ver no versículo de número 21 o que ela faz. Pega o corpo do menino, sobe, porque o quarto do homem de Deus era em cima, e coloca o corpo do filho na cama do homem de Deus. Ela confiava só no homem de Deus, mas ela confiava no Deus do homem de Deus, porque ela lembrava: olha, alguns anos atrás, ele chegou na minha casa e disse assim: ó, daqui a 1 ano você vai ter um filho, e o que ele disse para mim aconteceu. Eu até conversava com o irmão Delcídio aqui nessa manhã, que está conosco aqui no templo da nossa igreja, e a gente tem visto aí muitos profetas surgirem nesse tempo de pandemia,
E eu fico sempre com o pé muito atrás com esses profetas que só profetizam depois que as coisas acontecem. O homem de Deus comprometido com Deus, ele fala das coisas de Deus antes que elas vão acontecer. Foi isso que Eliseu fez. Daqui um ano você terá a sua bênção, e depois de um ano a bênção estava realmente no braço dela. E a palavra de Deus nos exorta a quê? O homem de Deus que fala em nome de Deus, e se aquilo que ele falou em nome de Deus não se concretizar, aquele homem fica desqualificado para tudo no reino dos céus. A gente não pode brincar com o nome de Deus. Então, como ela já tinha tido aquela experiência, tinha um testemunho da intimidade que aquele homem de Deus tinha com Deus, ela falou: eu preciso ir a ele para entender o que está acontecendo. Que negócio é esse? Ele falou que eu teria um filho, depois de um ano eu tive um filho, mas para quê? Para ele chegar agora nessa idade de menino e morrer? Não era melhor ter ficado sem filho do que ter criado uma expectativa que agora tem um menino e esse menino falecer? Mas ela não fala nada, ela só coloca ali e chama o seu marido e fala assim: eu preciso de um animal para ir até o homem de Deus, eu preciso de um companheiro, um servo para ir comigo até o homem de Deus. Mas vai ao homem de Deus, e olha que o marido não percebeu. Não percebeu que o menino morreu, não percebeu que ela botou o menino morto em cima da cama. E ele fala assim: mas ir ao homem de Deus para quê? Não é sábado, não é dia especial, não é tempo de oferta. Vai ao homem de Deus para quê? Eu preciso ir ao homem de Deus. E a palavra dela foi assim: e tudo vai correr bem. É uma mulher cheia do poder de Deus. Diante daquele caos do filho morto, teve tranquilidade para poder falar com seu marido, de planejar a viagem, de ir até o Carmelo, o Monte Carmelo, onde estava o homem de Deus. E ela ainda diz assim: tudo vai dar certo. Você, mamãe que está conosco aqui na igreja, que está acompanhando, que está cultuando a Deus da sua própria casa, você também poderia, no meio dessa pandemia toda, dizer como aquela mulher sunamita: tudo correrá bem. Eu tenho certeza, meus irmãos, que mais cedo ou mais tarde esse tempo da pandemia vai passar, mas precisa passar com a gente estando bem. Minha irmã que é mãe, você minha irmã, meu irmão que está cultuando a Deus conosco, nós precisamos estar bem. Todos nós temos tido alguma perda nessa pandemia toda. Os irmãos têm acompanhado aí a luta da minha própria família. Da minha própria família, na semana anterior tinham sido 4 pessoas, mais 2, agora já são 7, são 6 pessoas da minha família que a gente precisou se despedir, de sepultar. Você com certeza tem um parente seu, ou tem um amigo mais próximo. Quantas perdas, mas mesmo assim com as perdas físicas, materiais, mas nós não podemos perder a nossa confiança no Senhor. E ela não perdeu. E é por isso então que ela vai no caminho, vai em direção onde estava o homem de Deus, e o homem de Deus vê aquela mulher de longe e fala assim: lá vem a sunamita. Geazi vai até ela e faz algumas perguntas para ela. E as perguntas que Geazi fez foi: está tudo bem? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E a resposta daquela mulher foi: está tudo bem. Vamos embora pensar nisso. Ela fala para o marido ainda em casa: tudo vai correr bem. Cheio do poder de Deus. Quando Geazi chega perto dela, as 3 perguntas: tudo está bem? Tudo está bem aqui é o fisicamente. Está tudo bem com você? Tem alguma coisa te perturbando? E ali ela já poderia desmontar diante de Geazi. Ela não fez, sabe por quê? Geazi não é o homem de Deus. A referência dela não era Geazi, a referência dela era Eliseu. Está tudo bem. Naquilo que você pode fazer por mim, eu estou bem. A segunda pergunta: e o seu marido, é algum problema conjugal? E ela vai dizer: está tudo bem. Tem algum problema com o seu filho? Que aí ele vai para uma terceira pergunta, né? Tá tudo bem com o seu filho? E mesmo sabendo que não estava tudo bem com o filho, a resposta dela assim: está tudo bem. E por que estava tudo bem? Porque, embora ela soubesse que o filho estava morto, mas ela sabia que o filho morto estava na presença de Deus. Eu gosto muito do projeto chamado Desperta Débora, e o lema do Desperta Débora era assim: mãe de joelhos, filhos de pé. E uma das frases que o Desperta Débora fala assim: nós não colocamos filhos no mundo para irem para o inferno.
Infelizmente, às vezes, nós temos que realmente ver um filho doente, muitas das vezes a gente tem até que sepultar um filho, mas traz um conforto imenso de saber aonde o nosso filho está. Eu tenho certeza que há mães que nessa manhã que estão aqui conosco cultuando e que de repente a sua maior preocupação é essa: o meu filho ainda não pertence ao Senhor, a minha filha ainda não pertence ao Senhor. Não desista, dobre o seu joelho. O seu filho é o seu primeiro campo missionário, o seu filho é o seu primeiro púlpito. Prega, insiste, porque uma hora ou outra vai frutificar. E se não frutificar, você pelo menos terá assim: fiz a minha parte. Enquanto foi possível, eu falei, eu preguei, eu insisti. É isso. Mães, nessa manhã, insista, fale de Jesus, para que depois você não fique com nenhuma culpa. Aquela mulher não tinha culpa. Aquela mulher, ela foi ao homem de Deus, mas a resposta dela, ela cheia do poder de Deus: está tudo bem. Está tudo bem fisicamente comigo, está tudo bem com o meu casamento, está tudo bem até com o meu filho, está tudo bem. Mas quando ela se encontra com o homem de Deus, versículo número 27 do capítulo 4 de 2 Reis, ela então, diante do homem de Deus, ela se ajoelha e ela chora. E Geazi tenta arrancar ela dos pés do homem de Deus, e o homem de Deus diz: ela está angustiada, deixa ela. E aí ele toma ciência do que estava acontecendo e manda Geazi ir até a casa dela. E ela ficou com o homem de Deus. Ela poderia ter corrido junto com Geazi, mas como ela estava cheia do poder de Deus, ela sabia: não adianta eu ir com Geazi. Eu reconheço o poder de Deus na vida de Eliseu. E ela então fala o que nós lemos no versículo de número 30. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e tu vives, eu não te deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Meus irmãos, eu não sei como está a sua manhã de domingo. De repente você levantou nessa manhã, quem sabe entristecido, quem sabe sem forças, pensativo, saudoso, mas confie no Senhor e deposite a sua fé no Senhor. Sejamos pessoas cheias do poder de Deus, para que, independente das circunstâncias que estejam ao nosso redor, mas que dentro de nós tudo esteja muito bem, como estava na vida daquela mulher. Porque quando nós somos verdadeiramente cheios do poder de Deus, o caos pode ser apregoado, pode ser vivenciado por muitas pessoas, mas nós vamos continuar firmes. Como eu disse na última quarta-feira, nós precisamos construir um barco, e esse barco precisa ir para as águas do rio, para as águas do mar, para as águas de um oceano. Mas as águas, enquanto estão fora do barco, o barco vai navegar. Mas a hora que a água entra dentro do barco, a água acaba afundando o barco. Nós estamos tendo ondas agitadas de todos os lados. A gente hoje não pode ligar uma televisão, um rádio, não pode navegar pela internet. Há uma imensidão de informações, muitas delas sequer sabemos se ela é verídica ou não. São muitas águas agitadas. Mas como está o seu barco? O seu barco está cheio da presença do Senhor, está cheio do poder de Deus, porque nenhuma água do mundo, nenhuma água da pandemia, nenhuma água de circunstâncias adversas vão entrar no seu barco e causar que você afunde. Essa pandemia não veio para afundar a gente, essa pandemia veio para alicerçar ainda mais a nossa fé no Senhor. E aquela mulher sunamita, sem nome para nós, sabemos que ela era apenas daquela cidade de Sunem. Aquela mulher estava cheia do poder de Deus, e as circunstâncias, até mesmo da morte do seu filho, não fez com que ela afundasse de maneira alguma. Nesse Dia das Mães, nesse segundo domingo de maio, que as mães cheias do poder de Deus, elas realmente estejam cheias desse poder de Deus, da presença de Deus, para que você, minha mãe, que vocês possam ser mais do que vencedores. E o fato é que quando Eliseu chegou na casa dela, Eliseu vai para o quarto, e Eliseu ali não houve reclame nenhum daquela mulher, e Eliseu vai e faz a obra do sobrenatural, dependendo de Deus. E na dependência de Deus, aquele menino milagrosamente
ele volta a viver. Diz a palavra de Deus que ele espirrou 7 vezes e voltou a viver. E ele chama então aquela mãe então veio, toma o seu filho agora vivo nos braços, ela se inclina no chão, diante do homem de Deus e do Deus Todo-Poderoso, e ela pega o seu menino e vai tocar a sua vida. Querida mãe que está conosco nesse culto dessa manhã, você precisa de Deus para tocar a sua vida. Não se afaste do Senhor em nenhum momento da sua existência, porque sem Deus não será possível estar cheio do poder de Deus. Sem Deus a gente fica cheio de problemas. Sem Deus a gente acaba virando um poço de reclamações e angústia. Mas com Deus sempre vai tudo bem. E isso não será simplesmente aquela resposta qualquer, porque às vezes as pessoas passam pela gente e a gente não quer se mostrar fraco e pergunta, tudo bem? Aí você fala, tá. Mas na verdade você está querendo se chorar, querendo abrir a boca, está querendo reclamar, mas como ninguém tem nada a ver com a minha vida, tá, tudo bem. Não foi isso que ela fez. Realmente estava tudo bem, porque ela cria no milagre. Meu filho está morto, mas eu sei que Deus faz o milagre. Da mesma forma que o meu ventre estava morto, da mesma forma que o meu marido não poderia mais ter um espermatozoide saudável para poder me engravidar, mas aquele Deus agiu de tal forma que na impossibilidade um filho surgiu. Eu também creio que se for da vontade de Deus, o meu filho pode ser restaurado da morte para a vida. E se não houvesse essa possibilidade, mas eu estou também certo que o meu filho, embora morto, mas ele continua vivo na presença do Deus Todo-Poderoso. Isso traz tranquilidade para o nosso coração. Que nessa manhã é domingo, embora você não tenha a companhia dos filhos, embora você não tenha a mesa farta, talvez você não vai nem ganhar um presente físico hoje, mas saiba, encher-se do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, é o grande presente que você pode dar para você mesmo, mãe, e que você pode também dar para toda a sua família. É esse o grande milagre que Deus quer fazer nessa manhã de domingo, encher a gente de todo o poder de Deus, para que desta maneira você possa viver todos os dias da sua vida com tranquilidade, confiado, única e restritamente naquele que é o Todo-Poderoso, o nosso amado Deus, e que Ele, pois, nos abençoe rica e poderosamente. Amém. Nós temos um cântico que nós vamos então cantar agora, que fala Sonda-me. É um cântico de Aline Barros. Os irmãos que estão aqui na igreja vão ficar de pé e vão cantar. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, é a hora que você poderá vir então até o gasofilácio e fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta. E nós vamos caminhando assim para o final, do nosso culto aqui nessa manhã, mas quero já convidar você. A gente vai desligar daqui a pouquinho essa conexão pelo Facebook, mas nós vamos fazer outra para que você possa participar do estudo da Escola Bíblica Dominical. O irmão Alex já está aqui conosco, ele que vai então ministrar o estudo de número 6 da revista Palavra e Vida nessa manhã, e eu convido você para que continue conosco na transmissão que vamos fazer em seguida, para que você possa se beneficiar também do estudo da Palavra de Deus nessa manhã. Vocês vão ver que eu vou me ausentar daqui a pouco, porque enquanto o irmão Alex vai estar então ministrando o estudo da Palavra de Deus, eu preciso pegar a estrada para estar lá na Primeira Igreja Batista em Centenário, quando então estarei fazendo o culto lá a partir das 10h30 da manhã. Vamos orando pelos outros, meus irmãos, mas vamos cantar agora, Sonda-me. É tempo que Deus tem cercado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Transforma-me conforme
Enche-me até que me sinta-se só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo.
Te louvamos, ó Senhor, pelo privilégio de te adorar. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, a nossa devolução de dízimos e ofertas nessa manhã. E, sobretudo, Deus, recebe a nossa vida que colocamos diante do Senhor. E ajude-nos, ó Deus, como mães, pais, filhos, família, seguirmos, ó Deus, cheios do poder de Deus, para que assim, ó Deus, o grande milagre do Senhor aconteça dentro de nós, que a despeito das circunstâncias ao nosso redor, que tudo possa seguir muito bem com a Tua presença conosco. Dá-nos, ó Deus, um dia maravilhoso, um dia exuberante de abençoado, um dia, ó Deus, em que mais uma vez possamos nos alegrar pela maravilhosa bênção da salvação em Cristo Jesus. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa oração, que a Ti fazemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos aqui no templo tomam os seus lugares e nós vamos então fazer um pequeno intervalo, bem rapidinho, para trocarmos aqui o celular, para que você possa então continuar com a ministração do estudo da Palavra de Deus, agora em Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, da revista Palavra e Vida, junto com o irmão Alex, que será o nosso professor aqui nessa manhã. E já te convido também para logo mais à noite, 19 horas, que você esteja cultuando a Deus conosco, quer aqui no templo. Hoje aqui de manhã nós temos 17 irmãos, agora temos 18 irmãos conosco aqui nessa manhã de domingo, louvado seja o nosso Deus. À noite nós estaremos também aqui no templo, adorando ao nosso Deus, mas você que está na sua casa, também esteja cultuando a Deus junto conosco através de uma das nossas mídias sociais. Que Deus abençoe você. Até já. Forte abraço.